E o senhor acha que nós caminhamos para onde? Nós, o Brasil, Não, no mundo. e eu acho que nós estamos indo para pelo menos uma economia de tipo, digamos, um fascismo globalizado. Isso é bom? Não, de maneira... não precisa nem explicar. Tá certo? E eu acho que isso é uma coisa temível. Tá certo? É evidente que não será um fascismo truculento como já tivemos uma Fascismo amostra, por causa das corporações, fascismo por causa do dirigismo. por causa do... Quer dizer, é um pseudo-capitalismo, na verdade, um capitalismo monopolista, tá certo? Centralista, planificado, e onde toda a cultura, os valores, os hábitos humanos são todos moldados para isto. Quer dizer, não chega a ser um comunismo, mas é um fascismo. E Eu não acho admitiria, que... por exemplo, discordâncias internamente? Quer dizer, vai ao ponto de admitir a oposição? Eu não sei se haverá espaço para isso dentro de alguns anos. A gente vê que a margem das discussões parece se estreitar a cada dia, não é isso? E a margem para o exercício da inteligência diminui a cada dia. Eu não quero ser apocalíptico, não quero ser profeta da desgraça, mas parece que está indo para esse lado. Né? Então, nesse sentido, as ideologias de esquerda e direita, elas representam como que duas alas de um processo único, que está indo de qualquer maneira para uma centralização. A tese, aliás, não é minha, a tese é de um livro de Bertrand de Juvenel, que eu considero o melhor livro de ciência política que alguém já escreveu, que se chama Du Pouvoir, sobre o poder. E onde ele, examinando a história do Ocidente dos últimos séculos, ele diz o seguinte: haja o que houver, sempre o poder sai mais poderoso. Quer dizer, o poder está sempre mais centralizado e sempre mais distante, né, do cidadão comum. Se nós vemos, por exemplo, qual o poder que tinha o senhor feudal sobre o camponês? Total. Total pela lei, mas que instrumentos efetivos ele tinha? Econômicos? Ele era o dono da terra? Não, de jeito nenhum. A legislação previa tantos limites ao exercício desse poder que, na verdade, ele ficava reduzido a uma superioridade muito pequena. Agora, se você pegar um governante de hoje, o governante de hoje tem poder total sobre populações inteiras. Não, quer dizer, então, na sua opinião, o senhor feudal tinha menos poder? Certo, não, isso não é o equívoco no qual eu incorro também? Não. O senhor feudal não tinha quase poder nenhum se comparado com o governante atual. Ele tinha mais direitos por lei, mas não meios de exercer o poder. Essa a confusão toda vem de que, geralmente, a nossa cultura tende a identificar a história jurídica como se ela fosse toda a história. Então, pela história jurídica, você vê que os direitos da população foram se ampliando. Mas se nós, em vez de atentarmos para a história jurídica, nós fizermos a história dos meios de poder, dos meios efetivos de poder, então o governante atual, ele é quase um deus. Mas esse poder emana do povo? Teoricamente, mas na prática, nós sabemos que o problema não é esse. Por exemplo, os governos atuais, todos os governantes, não só os governantes, como as grandes empresas, têm meios de produzir opinião pública. Estes meios, por exemplo, seriam impensáveis para qualquer governante antigo. Júlio César não pensaria numa coisa dessa. Publicidade e propaganda? Eu vou lhe dar um exemplo. Quando Luís XIV quis formar o seu exército, ele teve que ir pessoalmente de cidade em cidade, pedindo, pelo amor de Deus, para que se alistassem. E conseguiu formar um exército de 144 mil pessoas, que era o maior da Europa. Quando veio a Revolução Francesa, então se criou o recrutamento militar obrigatório. Em questão de algumas semanas, você tem um exército de 1 milhão de pessoas. E quem não quisesse ser alistado, ia para a guilhotina. Hoje, por exemplo, o serviço militar nos parece uma coisa inteiramente normal. Nós nos acostumamos com esse privilégio da autoridade, então já não nos parece opressivo, porque nós nos acostumamos com tudo. Mas quando chegam, então, esses grandes regimes totalitários do século XX, nazismo, fascismo, comunismo, bom, esse tem o direito de fazer o que quiser conosco. Quer dizer, diz aonde você vai morar, diz aonde você pode trabalhar, com quem você pode casar. Quer dizer, há um controle muito grande que os governantes da Antiguidade, da Renascença, da Idade Média, da Antiguidade, nem poderiam imaginar. Júlio César nunca pensou, tá certo, em ter, vamos dizer, um poder, por exemplo, de deslocar, digamos, 60 milhões de pessoas, como fazia Stalin, né? Temos que tirar esse sujeito daqui e botar lá. Essa ideia nunca ocorreu a Júlio César nem a Átila Uno, e lhes pareceria monstruosa, na verdade.